Efésios, no capítulo 1. Vamos ler com a ajuda de Deus, Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Até aqui. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, esta palavra, vou pedir para a igreja, alguém pode até estranhar isso, irmãos. Talvez eu não quero tentar o máximo possível. Já são 20 para as 9. Os irmãos me perdoem, está bem, querido? Não tenho isso como exemplo, mas o culto de hoje é um culto de utilização, tem um pouquinho mais de paciência. Mas essa palavra, irmãos, ela traz uma riqueza de detalhes muito grande que, ainda que nós venhamos nos preocupar no tempo, nós não podemos desprezar detalhes dela, porque são os detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida. Os irmãos vejam que a cidade de Éfeso, a princípio, era uma cidade extremamente idólatra. Ela, uma cidade grande, a segunda maior da sua época, quando tinha uma população muito grande, que nos surpreende nos dias de hoje saber quantos moradores haviam nessa época. E tinha ali uma idolatria muito forte. Nela estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo da deusa Diana, Diana dos Efésios, grande Diana famosa, Artemis para os gregos e Diana para os efésios. E essa deusa era venerada de uma forma muito forte em Éfeso. E o povo vivia desse comércio. Nos dias de celebração de Diana, ela era uma deusa representada com vários seios na sua frente. Deusa promovia a promiscuidade e toda sorte de impiedade, toda sorte de impureza era a celebração de uma deusa. E o povo sem perceber que uma divindade os fazia corromper. Mas é a forma como o mundo vê. O mundo não consegue enxergar a luz. E um dia chegou lá Paulo com um casal, que era Priscila e Áquila, e entrando na cidade, anunciaram a Cristo, e alguns judeus ali creram. Ele ficou alguns dias, seguiu viagem, voltou e anunciou a palavra. Ali tinha um homem chamado Demétrio, que fazia lembrancinhas de prata com a forma e a imagem de Diana para ser vendido. Ele vivia daquele comércio, o comércio era muito forte. E quando ele viu que a pregação do Evangelho chegou, e a pregação era justamente não adorar os ídolos, ele fez um tumulto na cidade para poder prender Paulo e combater aquela pregação, porque o seu dinheiro estaria em risco, a sua riqueza estava sendo ameaçada.
essa riqueza que ele via como importante, que perece com o tempo. Os livros de magia, porque o povo cria muito em feitiçaria e magia, eram queimados na praça daqueles que convertiam ao Senhor. E aquilo incomodava o comércio local. E o comércio, quando é incomodado, ele faz no seu tempo, na sua hora, movimento certo para atingir aquele que o incomoda, ou na rejeição, ou impedindo para fora os que chegam com novidades. Mas pobres e miseráveis homens não sabiam que o que Paulo anunciava não era um tesouro que dava para acumular aqui na terra, era um tesouro muito maior, uma riqueza que os nossos olhos não conseguem ver. Isso, quando essa igreja estava recebendo a carta que Deus mandou por João, o Senhor disse: eu conheço vocês, as suas obras, vocês têm rejeitado os nicolaítas, têm posto à prova os falsos irmãos, que se dizem que são irmãos, mas mentem, são mentirosos e falsos. Eu vejo vocês com tanto valor, mas vocês esqueceram do primeiro amor, que era a conversão dos primitivos, que traziam neles uma essência tão forte, que eles lutavam pela salvação a qualquer custo, mesmo que as suas vidas fossem espoliadas por bens e fossem expostos à praça pública, eles não negavam o Senhor por nada, porque o mundo não tinha mais valor para aqueles que conheceram as delícias do céu. E quando Paulo mandou esta carta para os Efésios, ele mandou numa saudação que vai muito além do que nós entendemos. Quando ele disse aqui: a vós a graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Essa graça é o favor imerecido de Deus que chegou para eles. Estavam sujeitos ao mundo e sujeitos aos poderes do pecado. E a paz, essa paz é aquela que está escrito lá no capítulo 3 e lá em Filipenses também: a paz que excede todo entendimento. Irmãos, se nós entrarmos nesse fundamento, a noite é pequena para falar sobre isso, porque nós cantamos hoje o hino: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Cristo chegou para os apóstolos e disse: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. E Paulo saúda aqui com a paz, aquela que excede todo entendimento. Essa paz não é ausência de conflito, essa paz não é falta de briga. Isso sim é um acordo de paz, mas essa paz pregada por ele, ela vem da eternidade, ela atravessa o nosso entendimento, ela supera a nossa imaginação. Ele falou aqui no meio dessas escrituras que temos hoje lidas, que Deus congregou todas as coisas no céu e na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Essa paz que está lá atrás, na eternidade, o Senhor aprove a ele algo tão bom para nós, que nos elegeu, como lemos hoje, antes da fundação do mundo, já conhecendo nós, antes que o ventre da nossa mãe gerasse, já sabia o plano que tinha sobre as nossas vidas. Essa paz lá vem da eternidade. Quando o inimigo venceu Eva e derrubou Adão e criou entre Deus e Adão uma inimizade, essa paz já foi anunciada no céu. Haverá um dia em que um remidor descerá lá e congregará novamente todas as coisas no céu e na terra. E Cristo, pelas nossas ofensas, sofreu no madeiro da cruz, anunciando a sua paz de reconciliação do homem com Deus. E era necessário que fizesse isso, porque se nós fôssemos chegar no céu agora, como remidos de Cristo, entrando no céu agora, os anjos diriam o seguinte: Deus, como pode um homem cheio de defeitos vir morar onde nós habitamos sem defeitos? Como pode uma mulher que viveu naquela terra contaminada entrar aqui nesse reino tão puro que é o teu reino? Mas veio do céu as primícias, que é Jesus Cristo. Desceu do céu, do reino puro, e desceu para uma terra impura. Homens nascidos de mulher, provém da semente cuja origem é o pó da terra. Cristo, nascido de mulher, a semente veio do Espírito, não da terra. Nasceu da anunciação do Espírito no ventre de Maria. Desceu nessa terra, contaminada, mas não se contaminou. Impura, mas não perdeu a pureza que ele trouxe do céu. Imperfeita, mas ele permaneceu perfeito.
em verdade, que ela tem na verdade mentira, e ele permaneceu na verdade. Voltando ao céu, ressuscitado, ele voltou como homem. Jesus Cristo, homem, está escrito na palavra. E os anjos, vendo a sua chegada, houve silêncio no céu. Quando foi perguntado, quem pode abrir o livro da vida? Quem poderá abrir? E o céu silenciou, e houve choro, e uma voz bradou, dizendo: não chores. Eis aí aquele que comprou para Deus homens. Ele é digno de abrir o livro da vida, porque não se contaminou com o mundo. E quando ele chegou no céu, a paz que excede todo entendimento pacificou aos céus a nossa chegada. Porque que anjo que vai discutir com Deus se nós somos corpo de Jesus Cristo? Na verdade, homens purificados em Cristo. Na verdade, mulheres imperfeitas, mas purificados em Cristo. Por isso congregou-se novamente as coisas da terra com as que estavam no céu, e hoje nós temos direito de entrar no céu pelas portas, porque Cristo entrou primeiro e nos preparou um caminho de glória para chegar lá e dizer para todos aqueles anjos, milhares de seres celestes: eu venci o mundo. E eles todos ouvindo a oração desse Cristo vencedor: Pai, não quero que os tire do mundo, mas os guarde do mundo, para que um dia, quando eles estiverem comigo, sejam comigo que eu sou contigo. Um só, estaremos um só no reino e na plenitude da sua glória. Glória ao nome do Senhor. Então nos trouxe a graça, nos fez congregar todas as coisas na dispensação da plenitude dos seus tempos, conforme o seu propósito. E aqui, irmãos, o que o Senhor nos manda essa palavra, por quê? Para que nós entendamos uma coisa: o mundo está aí como estava lá em Éfeso, expelindo os cristãos com as suas teorias. Até no nosso meio está entrando pensamentos novos, aqueles que defendem uma teoria nova de fé, dizendo que para ser crente não precisa ter virtude, não precisa ter dom. Para ser crente tem que conhecer a Bíblia, estudar ela e sentar aqui como se fosse uma palestra, uma aula, onde se receberia uma instrução em silêncio. E assim eram os bereanos que, recebendo de Paulo instrução, conferiam nas escrituras o que estava escrito e eram mais louvados que os outros. De verdade isso aconteceu, mas esquece os que assim dizem o que está escrito nesta palavra, que o Senhor nos fez para a sua glória, no Evangelho da Salvação, como selados com o Espírito Santo da promessa. Espírito Santo este que é o penhor da nossa herança. Penhor é garantia. Garantia é aquilo que nós temos sem possuir ainda, mas que um dia nos será entregue. Cristo subiu ao céu e nós ficamos na terra, os apóstolos na figura de nós como igreja, e se perguntavam: o que faremos agora? Ele foi para o céu e nós estamos sem ele. Ele mandou de lá o Espírito Santo, o selo da promessa, como penhor. Enquanto eu não volto, esse Espírito Santo vos acompanhará em toda a verdade e será a garantia que você tem no céu uma herança, uma redenção. Aleluia. Então aqui está a palavra, irmão. Esse é o resumo dessa palavra que Deus nos deu hoje. Você está aqui, você creu, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, obedeceu ao Senhor, você tem o selo do Espírito Santo. Não estamos falando de novas línguas, estamos falando do selo que está escrito aqui. E é escritural: foste selado com o Espírito Santo da promessa. Está escrito, não se discute o que está na palavra registrado. Tem o selo da promessa. E o que esse Espírito Santo nos traz? A garantia, penhor da nossa herança para a redenção da proteção de Deus para louvor da sua glória. O penhor o que é? Pentecostes, vazio, sem nada, e aqueles irmãos um olhando para o outro, lá fora o mundo celebrando o dia de Pentecostes, e aqui dentro eles tristes, quietos, chorando, e de repente alguém vê uma língua de fogo, parece que eu estou vendo. Alguém ouve:
Parece que é um som de um vento que está entrando aqui, mas está tudo fechado. O que pode ser isso? Um mais avisado disse: será que não é o que ele nos prometeu? Qual seria o penhor da sua glória? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aos que defendem, servir ao Senhor dentro de um templo sem sentir nada. Contradiga agora com as suas palavras o que está em Pentecostes, num lugar fechado, do lado de fora. Começaram a dizer: o que tem esses homens aí? Estamos ouvindo um barulho forte. O que é que está acontecendo lá? Estão embriagados? E alguém saiu, o mais fraco de todos, o que estava desligado, o que estava sem valor para os cristãos. Pedro, o pescador da Galileia, abriu a porta e começou a dizer: não estão esses homens embriagados, sendo esta hora da manhã, mas isso aqui convinha que Deus cumprisse, porque vocês mataram o nosso príncipe, e o que nós temos hoje é o Espírito Santo que nos foi derramado. O que vocês ouvem é a glória de Deus na nossa boca. Glória ao Senhor. Se você é crente, continue crendo na revelação do Espírito Santo. Se você é crente, continue crendo na preparação do Espírito Santo dentro da igreja. Se você está aqui em busca das riquezas terrenas, a resposta é essa: Deus proverá a tua vida. O bem e o mal basta si para cada dia. Deus enriquece, Deus empobrece, Deus exalta e Deus humilha, e Deus proverá a tua resposta. Mas se você veio aqui buscar Deus, buscar o que tem no céu, as riquezas que estão no céu, como está escrito nesta palavra, aqui está escrito: nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Todas, não são algumas, todas não são selecionadas, todas é tudo que existe. O céu está com o celeiro pronto, aberto, e se Deus agora decide derramar sobre a igreja que está no Maringá Velho um pouco destas todas bênçãos, que parece sentir o Senhor agora. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A pergunta é essa: Glória a você Deus. crê no Espírito Santo? Você crê em novas línguas? Amém. Você crê no expulsar de demônios? Amém. Você crê no dom da cura? Amém. Você crê no dom da palavra? Amém. Da ciência, da sabedoria, do conhecimento, da operação de milagres e maravilhas? Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Então prepare agora a tua alma. Prepare o teu coração agora. E aprenda mais algo que você vai sair daqui levando. Deus não criou dom para anjos. Deus criou dom para homens e mulheres. Porque se fosse para anjo, os anjos do céu receberiam nós com os dons que recebemos aqui. Mas a palavra é clara: esses dons serão aniquilados, terminarão. Ninguém vai querer ouvir o irmão pregar a palavra no céu. Cristo vai pregar. Ninguém vai querer ouvir a irmã falando línguas no céu. Ele falará na sua própria língua. O teu dom de cura não entrará lá, porque lá não terá doença. O de expulsar demônios não entrará, porque lá não terá demônio. Esse dom foi criado para homens e mulheres. Porque a igreja presente não crê que o céu está aberto, o celeiro está cheio, e Deus quer entregar, e muitos não querem receber. Mas se você quiser, o Senhor diz, em nome de Jesus Cristo,
A palavra é essa, irmão. Ela Glória a termina Deus. aqui. Glória a Deus. Falta 7 minutos para as 9. Deu tempo de dar o recado. A primeira multiplicação dos pães, sobraram 7 alcofas cheias. Aonde? 12 cestos cheios. Profecia na multiplicação. Quem foram os diáconos? Primeiro 7. Quem foram os pregadores da palavra? Os 12 apóstolos. Multiplicação, sobrou 7, sobrou 12. O que quer dizer isso? Não faltará o pobre para ser atendido, e não faltará os frutos para atendê-los, e não faltará a revelação para chegar até ele. Não faltará palavra para pregar. E hoje igreja, mantenha a comunhão aí. O Senhor diz respeito agora ao ministério que está aqui, com todo respeito. Não me levem a mal. Não sou ninguém, mas a palavra vem para nós. Os servos que estão aqui, você prega, a igreja se alegra, mas se você crê, dom se multiplica, dom é multiplicado. Quantos falam em língua e Deus troca a língua, quantos falam língua e Deus dá alcance de língua. Existe dom da palavra, da ciência, existe da sabedoria, existe da cura, existe da operação de maravilhas, existe dos mistérios, da ciência que você entra e sai e traz ao povo a glória de Deus para a igreja. Ele sai dizendo: da onde saiu isso? Aquele irmão não tem isso, mas quando a boca dele abre, a ciência brota. Então Deus diz assim para nós agora: a igreja quer entrar nos átrios, quer entrar na sala do banquete, quer entrar em lugares nunca antes vistos. E se você está aqui não é por acaso, o Senhor te promete por esta palavra: posso trocar o teu dom, posso acrescentar a visão, posso acrescentar a virtude na tua boca, e a ordem de Deus, por decreto daquilo que você prega. Você crê nisso, servo de Deus? Deus fez com Isaías, faz com alguém agora aqui. Faça a casa viva na sua boca. Isso aqui é o penhor, é a garantia. Isso vai voltar. Amado Deus, Santo Deus, Seja consolado com a palavra. Santo Deus, Aqui o recado. Santo Deus, Aqui o recado. Santo Deus. Você não crê no dom, ser fiel e você vai entrar no céu. Amém. Mas deixa quem crê desfrutar do que vem vindo agora. Em 3 minutos, se falta a palavra, e nesta noite, Deus vai arrebatar alguma alma em espírito e tu sentirás algo que nunca sentiu.